Olá, tudo bem? Nós somos do canal da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. Meus queridos, no dia de hoje nós iremos meditar no capítulo 13 de Êxodo. Eu dou um conselho para você. Pegue a sua Bíblia agora, faça uma leitura desse capítulo, que isso vai ampliar seus horizontes, vai fazer você enxergar muitas coisas interessantes da Palavra de Deus. Leia previamente o capítulo 13 na Bíblia. Também você pode entrar em nosso blog, www.jamaisdesista.com.br, e achar o texto relativo a essa mensagem que nós estamos falando, que é Êxodo 13. Tem 22 versículos e o assunto será o início do Êxodo. Temos aqui neste capítulo 13, primeiramente, a consagração de todo primogênito ao Senhor. Depois, continua Deus com mais instruções detalhadas a Moisés, para orientar o povo e o consolar e o exortar. E, finalmente, se tem início ao Êxodo, a saída do Egito em direção à terra prometida por Deus. Os primogênitos entre os animais e os homens eram consagrados ao Senhor, como as primícias das colheitas. Os primogênitos de ventre representam a reivindicação de Deus sobre tudo. O princípio é anunciado aqui e os detalhes são dados no capítulo 13, nesse, de 12 a 16, no capítulo 22, versos 29 e 30, no capítulo 34 também, versos 19 e 20. Jesus foi, portanto, apresentado como primogênito de Maria. Você vê isso aonde? Em Lucas 2, 22, 23. Deus continua a falar e a instruir e a explicar. Fala, instrui, explica tudo o que estava acontecendo e o que ele queria e o que deveria ser lembrado, celebrado, o que deveria ser lembrado, o que deveria ser comemorado, o que deveria ser festejado. Tudo em riquíssimos detalhes. Não há na história de qualquer povo na face da terra uma história assim, onde se percebe um Deus verdadeiro, escolhendo um povo e com ele tratando de forma singular, para por meio dele abençoar todas as nações da terra. A fuga do Egito foi possível depois da obediência do povo às instruções de Deus, que começou com Moisés e Arão, sendo apresentado a todo o povo de Israel, que vivia sob grande opressão e trabalho escravo. A escolha desses líderes que falassem como profetas foi de Deus, e por meio deles Deus realizou uma grande obra de libertação. Tudo foi feito por Deus, é verdade, mas ele quis executar seus planos e propósitos por meio de homens que ele mesmo tinha preparado e levantado para isso. Quem sabe hoje o Senhor não esteja separando e preparando você para a obra dele? A última praga tinha sido a morte do cordeiro, cujo sangue teve de ser colocado nos umbrais e nas vergas das portas como sinais para que o anjo da morte não visitasse aquela casa e trouxesse a morte do seu primogênito, nem dos animais e servos e servas. A última praga afetaria o primogênito dentre todos, exceto aqueles que tivessem a marca. Hoje nós temos o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro da Páscoa, colocado nos umbrais e nas vergas de nossas casas espirituais, como sinal de que pertencemos ao Senhor e estamos fazendo a nossa travessia do mundo para Deus. Até a escolha do caminho para a terra prometida também fora ação de Deus, que não permitiu que eles seguissem o caminho que passa pelos filisteus, para que, não vendo a guerra, se arrependessem e assim fossem tentados a voltar ao Egito. Era a terra prometida,
a terra que era ocupada pelos cananeus, pelos heteus, pelos amorreus, pelos heveus, pelos jebuseus, a qual Deus tinha jurado aos pais dos israelenses que daria uma terra que emanava leite e mel. Então foram pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. Curioso, eles estavam armados. Eu pergunto, armados por quê? Para quê? Com o Senhor com eles, e eles em obediência, eles eram mais fortes do que todas as nações juntas, e mais terrível do que qualquer exército na face da terra, desde que nela existe o homem. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Saíram como se fossem formação militar, e até levaram os ossos de José, que tinham sido preservados para serem enterrados como José queria. O povo de Israel agora estava partindo e tinha acabado de ver tanto poder que Deus tinha manifestado e mostrado. Eles puderam ver, por exemplo, como Deus tinha tudo feito e como eles estavam saindo de mãos cheias do Egito. Não reconhecer a presença de Deus junto a eles chegava a ser uma grande ofensa. Como se não bastasse tudo isso, Deus mesmo agora se manifesta de outra forma, com uma nuvem de dia e com uma coluna de fogo durante a noite, que servia para eles perceberem a presença de Deus, que os protegia durante o dia no deserto e os aquecia à noite. Fantástico. Era algo mesmo sobrenatural, que deveria perturbar a mente de cada um deles, mas não perturbar no sentido de mal, de depressão, mas para euforia, para grande alegria de saberem que Deus estava com eles o tempo todo. Do que é que eles haveriam de ter medo? Assim também, o Espírito Santo é a promessa de Deus para nós. E Ele está no seu templo, junto com você, no seu corpo. Do que é que você vai ter medo? Meus queridos, este foi o capítulo 13. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 14 em continuação. E bem assim até Apocalipse. Estamos todos os dias produzindo esses vídeos. Na nossa livraria virtual www.osemeadores.com.br você vai encontrar livros, reflexões, downloads, material de tudo que você necessita para o seu crescimento e edificação espiritual. Visite-nos em nossa loja e na nossa loja virtual. Também do lado direito do seu vídeo você vai encontrar uma palavrinha, inscrever-se. Inscreva-se em nosso canal para receber nossas atualizações. Todos os dias estamos aqui produzindo esses vídeos para a sua edificação, para a nossa edificação. Faça comentários, coloque suas sugestões, suas críticas. Muito obrigado, um bom dia. Ora, ora, Maranata, o Senhor está vindo. Prepara-te, igreja.